As tradicionais cadeiras em madeira e empalhadas em boinho, uma planta existente nas ribeiras alentejanas, ainda hoje são produzidas em algumas localidades do Alentejo. Esta é uma tradição transmitida sobretudo em família. A produção é demorada e há que ter gosto e jeito. Eu sou o José Vicente, trabalho no Redondo, na rua do Dr. José Luís Tavares, número 21, e faço cadeiras há 45 anos. Compro a madeira, fabrico depois a cadeira, depois é empalhada, que é a minha esposa que põe os fundos, é empalhada, e depois a seguir eu faço o acabamento e pinto. O boinho é colhido dentro das ribeiras, é posto a enxugar ao sol no mês de maio. Está uns 15 dias, 3 semanas, um mês, perto do clima, a enxugar. E depois é guardado e é trabalhado durante o ano. Só se cefa naquela altura, o boinho. Eu compro a madeira, tudo em pinto primeira, faço as cadeiras, fabrico, e depois a minha senhora põe os fundos. E algumas faço eu. E depois de resto, eu faço o acabamento, faço a pintura e está prontas a vender. Isto é o processo da pintura, já levou as 2 mãos de tinta que tinha que levar e lixada, e agora é o processo aqui de fazer a flor nisto. Faço 5 ou 6 cadeiras por dia só com a armação, e depois o que leva mais tempo é empalhar, a pôr o fundo. Depois leva o processo da pintura e pronto, que é o que estou a fazer. É tudo pronta, é um dia ou 2 para enxugar e está pronta a vender. Portanto, tenho os meus clientes, uns particulares, outros para revenda. Não é tanta gente vai fazendo e pouca gente já vai fazendo disto. E eu vou trabalhando o dia a dia, pronto, é o normal. O meu nome é Ossana, nasci na Roménia, vivo cá em Portugal há 22 anos, casei com um senhor português e aprendi a fazer as cadeiras alentejanas há 15 anos. Além desse trabalho, tenho outro emprego. Entretanto, trabalho no lar de idosos e vou ajudando aqui o meu marido a empalhar as cadeirinhas. E pinto também, conforme o tempo que tenho disponível. E gosto muito dessa arte, é uma arte muito bonita, mas que pouca gente tem interesse em aprender. Eu normalmente faço por dia 2 cadeiras dessas, que são as cadeiras de sala. Quando são cadeiras pequeninas ou cadeiras de lareira, já consigo fazer 4 ou 5, depende também de vontade. Pronto, e cá estou a empalhar. E há peças maiores que demora mais tempo a fazer. Entretanto, também tem que se preparar o produto que é chamado boinho, ou a tabua que nós trabalhamos. É a planta que é apanhada no rio e vai secando ao sol, que é para depois ser trabalhada durante o ano. E tem que ser molhada antes de trabalhar, para não se partir, para que toda a gente saiba de onde veio a planta. Depois disso, sai também, depois junta-se aí no botão e dá para fazer o enchimento. Se não vai enchimento, começa a baixar, depois começa a criar copa. E assim mesmo. Leva anos e anos para baixar. E é preciso ter muita força. Esta fase é a parte final já da cadeira, é fazer o acabamento, é cortar aqui as pontinhas todas. E pronto. E entretanto, já fiz uma cadeira.
que está mesmo quase prontinha. No final, e pronto. Vai ficar perfeitinha. Continuando pela terra alentejana do Redondo, vamos conhecer Adriano Filipe, que constrói violas campaniças, a típica viola alentejana. Adriano é artesão da arte da madeira em filigrana. Trata-se de uma técnica muito apurada que alia a engenharia, a madeira, a criatividade, exigência e perícia, e que resulta em objetos decorativos de grande beleza. O processo é sempre o mesmo. Fazer-se previamente o furo, enfiar-se a serra. O meu nome é Adriano Filipe, eu sou de Redondo, tenho 66 anos e desde os anos 80 que eu me dedico a este trabalho. Este trabalho surgiu de um facto de eu, na altura, ser restaurador de móveis e entrar na casa de uma pessoa para fazer um trabalho e deparei-me com esta máquina e fiz uma pergunta à pessoa se não me podia ceder precisamente esta máquina. Esta máquina é do fins do século XIX, 1862, 1870, de um francês que era músico e que decidiu fazer umas máquinas para madeira, entre as quais esta. E depois houve um austríaco que se aliou a este indivíduo e começaram a fazer estes bonecos. Chamo-lhe bonecos. As mãos são aquilo que nos levam ao coração. Há máquinas destas a funcionar mecanicamente, até bastante recentes, não é? Mas esta funciona originalmente como uma máquina de costura, ou seja, a pedala. Como estou reformado e digamos que é uma das formas da gente se ocupar com qualquer coisa. Digamos que, como diz a Teresa Nicolau, isto são as minhas horas extraordinárias. Depois de ter adquirido esta máquina, continuo a agradecer à família que realmente me cedeu. A minha amiga Ircília fez o favor de me ofertar. Surgiram uma série de exposições aqui na região e agora vou-lhe mostrar aqui uma peça que é um relógio de bancada. Ora, esta peça, tal e qual como as outras, é toda desenhada primeiro no desenho original com um lápis de mina 03, como devem calcular, nem em 2 meses se consegue fazer uma peça destas. Só o desenho demora 1 mês e tal, 1 mês e meio, 2 meses, e depois a recortar perde-se o tempo, não é? Eu não sei, só voltando a fazer novamente, há que eu sei quanto tempo é que eu demoro a fazer esta peça. Será este o desenho que depois irá ser colado na madeira para depois recortar. E agora já vou mostrar depois a peça já concluída. Para além das filigranas, eu tenho outra paixão, que é a construção de cordofones. Construção e reparação de cordofones. Tudo isto surge com o conhecimento
de um senhor que é o senhor Daniel da Luz, que é o meu mestre dos cordofones, um senhor que é de Santo Eutónio e que fez o favor de me receber na sua oficina e de me ensinar como é que se constrói um cordofone. Neste caso, a primeira ideia era construir uma campaniça, que é uma viola tipicamente alentejana. E na altura eu queria uma campaniça e queria ser eu a construí-la. E então eu fui à oficina ter com ele e ele realmente deu-me as instruções para se começar a fazer este instrumento. Para além deste, depois comecei a construir os vários moldes dos instrumentos que ele tem. Portanto, ele é um indivíduo que já constrói instrumentos há 40 e tal anos e tem, sei lá, 20 e tal, 30 moldes ou 40 moldes de cordofones de todo o país. Portanto, são os cordofones tradicionais. O processo de construção de qualquer instrumento, para além das madeiras, que são madeiras especiais, que são madeiras importadas ou de Espanha ou de Inglaterra, estas madeiras têm mais ou menos as mesmas características da filigrana, porque eu não consigo fazer esta curva ou dobrar esta madeira se ela realmente não tiver umas propriedades mecânicas de maneira que ela permita fazer isto, que não rache, que não tenha umas fendas, precisamente porque a madeira o permite, porque não é toda a madeira que permite fazer esta curva e depois estes desenhos, não é? Aqui a escala também é de uma madeira também importada, africana, que é o ébano, e por aí adiante. Os tampos são sempre de spruce, portanto uma madeira que depois vibre a corda. São madeiras escandinavas. O spruce é colhido nas altas altitudes da Escandinávia ou dos países nórdicos. Os fundos e as ilhargas, chamamos a gente os fundos e as ilhargas, normalmente são de madeira africana, porque dão depois uma beleza no acabamento e não precisam das propriedades do tampo. O tampo, sim, é sempre esta madeira, para além de ser clarinha, tem que ter estas propriedades acústicas. Ainda hoje o Alentejo guarda muitas tradições que vêm de longe no tempo, passadas de geração em geração. O registro de palavras e imagens de artistas e artesãos permite criar um arquivo valioso de conhecimento popular.